Voltamos. Esperar a menina Jéssica entrar. Tua opinião não conta muito, tá, Louise? Porque, né, as pessoas da família não contam as opiniões dela, gente. Que é tudo baseado no amor. Oi de novo, Renata. Ai, que legal, agora a gente pode conversar, né, gente? Que lindos que estão todos aí de volta. Esquelzinha, irmã bonitinha, tá aí também. A Deia, legal, gostou. Que bom, Deia, que bom que tu gostou desse espaço de reflexão. É isso mesmo, a ideia é essa. Ai, Jéssica, maravilhosa, que saudade. Deixa eu chamar minha outra Jéssica aqui. A minha, a guria que se apropria da amiga. Peraí, gente. Ai, cadê a menina? Ah, tá aqui. Desculpa, Ariana, vou contar com certeza a tua opinião. Deus me livre. Deus me livre de dizer que não. Oi? Salvou, Sácida. Oi, linda. Talvez, Salvou, gente. salvou. Bem linda. Tá, agora a gente pode conversar, né? Vamos trocar uma ideia aí. Mandem as perguntas, as reflexões de vocês, que agora a gente tá com tempo. Quem não sabe, né, que não esse é o objetivo, nem eu nem a Jéssica, né, Lucas? Não tem como. Falei que a objetividade a gente não ia encontrar por aqui. Ícaro, o menino Ícaro, quanto tempo? Ai, gente, peraí, só um pouquinho, que eu vou olhar aqui. Ah, vou olhar no outro celular. Fabiana. Bah, que pergunta boa. Tu leu ali? Não tô achando. Tá bem baixo? Fabiana perguntou sobre o assassinato do Freud. Tô matando Freud, sabe? Do Floyd. Simbolicamente, do Floyd, se ele foi um divisor de águas para esse processo de descolonização do pensamento ocidental, né? Da sociedade ocidental. Tá, uma opinião assim bem pessoal, né? Eu acho que ganhou uma visibilidade e isso movimentou, né? Mas imagina, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem Marielle, a gente tem, não dá nem para citar todos os nomes, né? Mas acho que tem esse outro modo, né? Que o outro modo, entre aspas, né? Da militância do movimento negro nos Estados Unidos. E isso nos convocou muito também, né? E acho que é um movimento identitário, né? E a gente estava aqui numa proposta também, porque é óbvio, o movimento negro do Brasil é super legítimo, mas tem um outro modo de atuar, né? Que não é esse modo que a gente vê aí nos Estados Unidos, assim. Até porque é uma estrutura diferente, muito diferente da nossa. Mas acho que colaborou no sentido de discussão mesmo, de debate, né? Porque eu acho que se a gente vai falar que é um divisor de águas, a gente vai desconsiderar a luta que vinha antes do assassinato do Floyd, né? E é uma luta diária feita por um monte de pessoas. Então, Cida, penso que não é um divisor de águas, não. Acho que a internet deu uma potencializada para isso, filmou isso, viralizou isso, e a gente até precisa pensar sobre isso, né? Por que a gente está se comovendo, e é legítimo, tá, gente? É legítimo se comover com todas as mortes. Mas o que acontece, né? Porque a morte do João Pedro aqui no Brasil teve uma outra repercussão, e foi muito próxima da morte do Floyd, ou até a morte do Miguel, né? O assassinato do Miguel. Né? Então, acho que da gente poder também legitimar os nossos movimentos aqui, como que a gente está fazendo aqui, né? Mas acho que sim, acho que em relação a ter o mundo inteiro falando sobre isso, sem sombra de dúvidas, dá uma outra ressonância para o assunto. E é muito importante. E do quanto que também, que eu acho que esse é o ponto também, né? Da gente pensar por que a gente está entendendo. A sensação que eu tenho é que a gente está entendendo de uma outra forma ou captando essas informações todas de uma outra maneira agora. Porque sempre aconteceu, né? Essas mortes sempre aconteceram. Tá aí a família que levou 80 tiros, foi alvejada com 80 tiros. Exatamente. Né? Os meninos que então, tomaram assim, teve tiros. Então, eu acho que assim, e não é uma questão da gente enxergar a polícia
de uma outra maneira agora. Ou entender que a polícia também faz parte de um sistema, né? Também faz parte desse sistema, que também é colonizador, assim, né? Colonizado. E pensando até no... Isso, colonizada. Que vai e tomar... pensando até no... E pensando até no nosso atual cenário político, assim, que está dizendo de um... E quando eu digo que o nosso presidente é um nosso novo colonizador, eu digo assim, ligando com muitas questões da colonização mesmo, assim, né? E pensando no que ele representa, pensando no posicionamento que ele tem. E aí, quando a gente fala que a gente fala sobre questões sociais, então a gente é de esquerda, então a gente é comunista, então a gente... Gente, falar de questões sociais é falar da vida? Falar de questões sociais é falar de experiências, é falar do subjetivo, é respeitar o sujeito enquanto indivíduo, o sujeito no coletivo. Não é uma questão... É justamente abrir mão desse discurso universal, que vai dizer que como eu penso e como eu existo é o que tem que reger a vida de todo mundo. Então a gente vai lá e define que amor, aí o amor é uma pessoa, uma mulher e um homem, e eles têm que ter um filho, e a gente vai definir tudo isso, né? E aí quem tá fora disso não é amor daí. A gente vê 2 mulheres, 2 homens, um trisal, enfim, todas as configurações que existem, aí a gente vai ter que não é, né? E vai fazer um movimento de demonização disso, né? De violência disso, de naturalizar uma violência da diferença, assim. E aí, pensando na gente enquanto pessoas negras, até mesmo, que o Gitário estava dando conta disso, o quanto a Iemanjá é pop, né? Porque a galera, todo mundo gosta da Iemanjá. Não tem nenhuma pessoa, não tem nenhuma... eu aqui universalizando. Mas o como a gente tem uma estátua da Iemanjá em cada praia, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, só que aí essa Iemanjá que tá lá, cara, é tipo Jesus, né? Ela tá lá, cabelo lisão, pele alvíssima, né? E aí é um orixá que veio da África, e os caras conseguiram botar um cabelo liso e um nariz fino na Iemanjá. E aí as pessoas, mesmo quem não cultua a religião de matrizes africanas, vai lá no dia 2 e fazer parte e tal. E aí, da gente poder pensar nisso, né? Então, só é possível cultuar Iemanjá, por exemplo. Por que Iemanjá é pop e Exu não? Exu é um demônio, né? E Iemanjá é pop. E muito ligado a isso. Muito ligado a isso. Porque daí, né? A Iemanjá, ela embranqueceu, e daí, então, a gente pode gostar de Iemanjá, né? Nós nos autorizamos, e a gente nem sabe muito bem, eu digo os sujeitos ocultos, nem sabe muito bem sobre o que significa, mas a gente sabe que é a rainha do mar, e o Exu a gente sabe que é um demônio, né? Sendo que nas religiões matrizes africanas não tem demônio, entende? E aí eu pego uma religião, pego o cristianismo, que tem Deus e demônio, e vou dizer que é assim para todas as religiões, né? E aí a gente vai fazer o quê? As pessoas brancas que frequentam religiões de matrizes africanas, elas têm ainda o maior dever, né, de desconstruir o racismo, porque, bom, a entidade que tu cultua veio da África, e aí essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão esconder que são da religião, né? E por que elas escondem, né? Se isso não é um efeito do racismo. Né? Por que elas escondem? Por que as pessoas, por exemplo, que são cristãs não escondem que são cristãs? Por que as pessoas que são evangélicas não escondem que são evangélicas? E se tu for pensar a questão dos terreiros hoje, as casas de Umbanda não, porque a gente também, eu pelo menos entendo que a Umbanda também é uma religião, enfim, que tem suas características mais embranquecedoras também. Mas as religiões de matriz africana, né? Se tu olhar para as casas, para as terreiras, nenhuma, ou eu pelo menos nunca vi alguma que tenha toda a questão da estética das igrejas e até das casas de Umbanda, dizendo que é um centro de nação Jeje, um centro de nação não sei o quê, ou uma terreira, sei lá, coisas do tipo, assim. Então, sempre tem essa questão da simplicidade, que eu acho que é muito da questão do terreiro mesmo, né? Toda uma função religiosa em relação a isso, mas também tem uma questão de ainda permanecer escondido, porque era assim, isso, né? Precisava ser cultuada de uma maneira escondida.
Claro, porque a gente está falando sobre esse projeto de apagamento mesmo, de tudo que envolve a cultura negra, né? Então a gente também não vai conseguir cultuar a nossa religião, a gente não vai conseguir cultuar a nossa espiritualidade, assim, né? A não ser no culto, né? Então tudo que a gente vai tomar como originário das pessoas negras, né? Dos povos originários também. Ou a gente vai ver uma apropriação, a gente vai ver as pessoas monetizando isso, né? E aí fazendo toda uma apropriação ilegítima disso, né? E dizer que então eu que inventei essa roda e eu vou lucrar com essa roda, porque eu fiquei pensando, eu sempre fico viajando na tapioca, né? Os índios não ganham dinheiro com a tapioca, entende? E a tapioca é super pop, mas os índios não, entende? Então, o quanto esses lugares de segregação, né? Onde que é o lugar do índio, quando a gente vai falar da população indígena que não está na universidade também, e aí, claro, pode ser seja por desejo ou por exclusão de não estar nas universidades, né? E aí também não poder ter acesso a uma série de coisas porque são índios, entende? Né? Ah, como assim? A pessoa é índia e tá com o telefone celular. Tipo, oi? Né? Então, acho que esse o quanto as pessoas se autorizam a fazer, a manter, né? A manutenção dessa segregação. É o lugar dado, né? Se tu é negra, o teu lugar vai ser no subemprego, né? Bom, alguém nos perguntou acho que sobre... um exemplo, acho que foi Alguém o nos Gui perguntou sobre que acho que coincide com o que a gente está falando agora, que é o preconceito que a gente sofreu enquanto psicóloga, né? Né? Sofreu e sofre, enfim. Vai lá. Mas só para complementar, assim, a questão da religião, né? E eu esqueci de novo. Bom, tudo bem? Me fugiu. Beleza. Vamos falar de psicologia e preconceito. Isso, né? Como eu falei, gente, o Obama sofre racismo. Você acha que a gente vai sofrer? Gente, pelo amor de Deus. Não, e pensando assim, eu acho que a provocação também é muito essa, né? Porque esses tempos eu recebi um livrinho de CRP sobre relações raciais e tal, falando muito sobre a questão, né, das questões raciais. Agora, né, eu me formei em 2017, final de 2017. Tu se formou bem antes de mim. Eu acredito que, assim como tem profissionais da psicologia que acreditam na cura gay, também existem profissionais da psicologia que é urgente repensar esse posicionamento ético com o sujeito e compreender que quando tu não valida o discurso do sujeito, tu pode rasgar teu diploma. Isso, primeiro. Produzindo uma violência. Segundo, tu dizer que é, de novo, essa justificativa que todas as pessoas têm de que que é vitimismo e que o racismo está na cabeça da pessoa negra, muitos profissionais, muitas profissionais da psicologia também acreditam nisso. Então, assim, acho que enquanto compromisso ético, o quanto que a gente está, não sei se nem preparado, mas o quanto que a gente está aberto, disponível para poder pensar sobre essas questões. E assim, é uma história que eu conto muito, assim, quando eu estava fazendo psicoterapia no litoral, que eu trouxe muitas questões do racismo e do quanto que eu era atravessada por isso, e ainda sou, obviamente, né? Mas que a minha psicóloga disse, disse com todas as letras, olha, eu não sou muito apropriada desse tema, vamos aprender juntas. É isso. Então se coloca nesse lugar, pelo menos, sabe? Isso é um compromisso com a ética, com o sujeito, né? Porque quando a gente vai... Porque eu ia dizer, né? É só vocês lembrarem dos colegas de faculdade de vocês. As pessoas se formaram, gente. E aí elas estão aí trabalhando, elas estão aí atendendo pessoas, né? E elas estão colocando a sua opinião, né? Porque isso é uma opinião, né? Violentando a subjetividade de um paciente preto, né? Porque quando eu digo que, porra, tu não te esforça, né? Quando a gente ouve, por exemplo, que também é uma questão muito racista, quando a gente ouve falar, tô falando da Bahia, né? Quando a gente ouve falar que baiano é preguiçoso, por exemplo, né? A gente tá falando de um povo que trabalha pra caralho, velho. Baseado no que tu tá chamando baiano de preguiçoso? Se não em racismo.
Entende? Então, ou quando a gente vai falar dos nordestinos, né? Principalmente a gente que mora no sul. Não, né? e aí é engraçado porque a gente fala dos nordestinos lá, né, da Bahia, enfim, dos baianos que estavam dizendo que eles não trabalham, que são preguiçosos, mas aí a gente vai ter aqui os descendentes lá de alemão e italiano, daqui da Serra, que são muitos trabalhadores, né, que trabalham na roça, mas que são muitos trabalhadores. Então, são essas representações que a gente tem, do quanto que é racista isso também, né, porque, enfim, e aí se a gente for pensar na história, é muito isso, né, porque, enfim, quando não deu mais para escravizar pessoas negras, a gente vai dar condições para outro pessoal vir aqui trabalhar nessas terras, né? Então, do quanto que... Enfim, acho que é isso, a gente poder pensar que a gente nós todos e todas somos sujeitos históricos. Enquanto sujeitos históricos, a gente está falando de um lugar. Isso, de vários lugares. E o como apagar essa história, né? Apagar esse passado, produz efeito ainda hoje. Né? Quando a gente vai olhando, vamos pensar agora, né, nesse movimento contemporâneo, onde a gente vai vendo as pessoas soltando seus cabelos, as mulheres negras se sentindo bonitas, os caras pretos se sentindo bonitos, a gente não entendendo que precisa ser branco para poder, então, ver beleza na gente. E eu não estou falando da futilidade da beleza, né? Estou falando de construção de autoestima, né, gente? E quando a gente... Porque a construção de autoestima vai fazer com que a gente não se violente. Vai fazer com que a gente não se enfie em relações violentas, né? Então, o quanto a gente está falando da responsabilidade que é isso. Quando eu tenho um aluno negro, ou quando eu não tenho um aluno negro, eu preciso trabalhar a diferença. Eu preciso trabalhar a diferença. Porque se a gente ficar sustentando confortavelmente, porque esse discurso de somos todos iguais, cai no meu ouvido com eu não vou mudar meu posicionamento, eu não vou pensar sobre isso, eu não vou me implicar com isso. Porque eu não vejo cor, então se eu não vejo cor, não tem cor. E isso quer mais colonizador que isso? Se eu não vejo, não existo? Se eu não vejo, não existe? Como assim? Né? E isso é deslegitimar a existência das pessoas. Isso é seguir colonizando. E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Como que tu desconstrói o colonizador que te habita, entende? Porque a gente está sendo sempre guiado por verdades absolutas e universais. O que vale para um, vale para todos. E não funciona assim, cara. Não funciona assim, a gente sabe disso. Né? Quando a gente teve o vídeo lá do policial chegando lá no condomínio da Alphaville, o cara metendo a boca no policial, desrespeitando o policial, que a gente ficou até com pena do policial. E aí a gente vai para uma favela, esse mesmo policial chega lá atirando e tombando corpos pretos. Entende? Então, assim, esse fascismo que a gente está militando agora, ele não está só no Bolsonaro. Bolsonaro é o projeto disso, né? Mas quem que levou o Bolsonaro lá? Entende? Então, vai sair o Bolsonaro e vai continuar o fascismo, entende? E aí vai continuar o racismo. E é como a Natasha fala, se não for uma pauta central, não vai rolar uma desconstrução, né? Não vai rolar uma desconstrução, entende? Porque eu preciso pensar qual é a minha responsabilidade nisso. Que é o que eu estava falando lá no vídeo, perguntando para as pessoas, né? Tá, mas e aí? Qual é a tua responsabilidade nisso? O que eu faço com a solidariedade? Entende? Gente, é muito leve e é um problema muito complexo para a gente só ser apenas solidários. Porque isso é se esquivar da discussão. Ser solidário é se esquivar da discussão, cara. E não funciona assim. Ninguém vai desconstruir pensamento colonizado com solidariedade, gente. Não sejamos tão ingênuos. É porque assim, também, se a gente for pensar, de novo, vou trazer alguns fatos históricos, assim, né? De uma maneira mais resumida, obviamente, mas se a gente for pensar que esse colonizador traz muito esse discurso de salvar a pessoa negra, da própria pessoa negra, salvou da miséria da África, salvou de uma vida indigna, trouxe para cá, mas daí não tinha vida, né? Não existia sujeito, não existia ninguém. Aí traz para cá, escraviza, violenta, mata, estupra, faz tudo que pode, dizima uma população toda, uma representação toda, uma cultura toda, tenta pelo menos, né? E aí salva a pessoa negra da escravidão. Que daí diz uma princesa, né? Diz uma tal princesa que salvou a população negra da escravidão. Então, assim, que sujeito é esse que se coloca tão nesse lugar de salvador? Mas salvador do quê? Salvador do quê? Tá salvando quem? Do quê? Tá se colocando em que lugar?
tem muito mais a ver com uma proposta de apagamento, com a perpetuação da proposta de apagamento, do que salvar alguém. Né? Porque o salvar implica na pessoa ser como eu imagino que ela deva ser. Quando a gente vê isso, né? Nas campanhas de solidariedade. Eu vou doar desde que eu chegue na casa da pessoa e veja que ela tem 5 filhos e pergunto pra ela, mas como é que tu tem 5 filhos? Né? Eu ainda tô dando um negócio que eu não uso mais, me achando ainda a pessoa mais importante do universo que tá fazendo isso, filmando as pessoas, do quanto isso não é uma questão de ética, não tem ética nisso. Não tem ética nisso, né? E aí, então, a gente vai fazer esse movimento e simplesmente vai seguir nessa lógica de apagando histórias, apagando subjetividades, né? E o quanto é violento apagar a história de alguém. É violento apagar a história de alguém. É tirar essa pessoa de um lugar. E que lugar que se coloca quando eu determino que o lugar dessa pessoa é me servindo. Que lugar é esse, gente? Quando eu vou lamentar que a filha da minha empregada está na faculdade agora, porque daí a geração da filha dela não vai continuar servindo. Exato. Quem vai me servir agora, né? Quem é que vai fazer esse serviço agora? Isso. Porque eu acho que muito esse sentimento injusto que essas pessoas têm, principalmente as pessoas que são contra... Bom, a gente não ia entrar nesse assunto, mas a gente vai entrar. Nas cotas raciais, é muito nesse sentido, assim, né? Como que agora tu pode? Como que agora tu pode entrar? Como que tu pode estar no mesmo lugar que eu tô? Como que tu pode estar no mesmo lugar que meu filho tá? Sabe? Sendo beneficiado pelo governo esquerdista, né? Isso. Direito agora é coisa de esquerda também. E daí vai meter pau num governo que seja inclusivo. E aí vai colocar um governo que não é... gente, mas é com todos os defeitos vai colocar um governo que não é... Um governo que não é, sabe? Agora, tanto que a gente tá vivendo isso agora, sabe? E aí quando a gente ouve desse pessoal de lá... Quando a gente ouve desse pessoal de lá... Pode... Abrindo um parênteses, como a gente perpetua essa lógica de apagamento? O que não é o Bolsonaro querendo esconder os números do Covid? Não deixou de ter mortes do Covid. Mas o cara quer esconder isso. Vocês entendem essa lógica da colonização? É isso. É esconder uma história, cara. Para que a gente não possa pensar sobre isso. Para que a gente não possa acessar. Porque é isso, a história negra não é contada na escola, porque nós não vamos acessar ela. E aí, se eu quiser acessar, eu que lute. Entende? E essa é a lógica. Essa é a lógica, né? Apagar a subjetividade preta. E seja simbolicamente ou fisicamente. Fisicamente. O assassinato da Marielle. São mortes, porque as mortes simbólicas a gente tem vivido há muito tempo. Na verdade, no mínimo essas duas, né? Essas mortes simbólicas e essas mortes físicas têm acontecido o tempo inteiro, né? E aí é isso, assim, né? Do quanto que a gente precisa exterminar essa população. E aí do quanto que a gente no caso, esse sujeito oculto, se coloca num lugar de sentimento de tanta ameaça, porque é isso, quando a gente vê que, bom, essas pessoas que antes estavam num lugar, agora estão saindo desse lugar para ocupar outros espaços, se sente ameaçada, que precisa daí ir da passagem ao ato, né? Aí precisa exterminar de uma maneira física, letal, e precisa dizer que aquilo não existe mesmo, assim. Eu preciso olhar para isso e dizer que, bom, eu tenho um poder em cima dessa população ainda. Então, como que agora essas pessoas negras estão querendo fazer outras coisas que é isso que tu falou, que não nos servim? É isso, sabe? É poder sair desse lugar e entender que, quando a gente estava falando de crianças, né? Que essas crianças também precisam compreender isso. Porque daí a gente está, ao mesmo tempo que a gente está nesse movimento agora, a gente também, isso é concomitante, não é uma coisa separada da outra. A gente ainda vive num sistema colonialista e a gente... E aí entender que agora a gente é contra esse sistema colonial. A gente não quer mais vivenciar esse atravessamento colonial. E aí, essa é a questão, né? Essa é a questão. Porque a pergunta é, né? Quem não quer? Entende? De quem é o interesse de não viver? Porque vai beneficiar a quem? A quem vai beneficiar não viver no sistema colonialista? Porque quando a gente vai lançar as tags aí, vidas negras importam, para quem que a gente está tendo isso? Porque a gente sabe que vidas negras importam. Então, é isso. Quem que não quer esse sistema colonial?
Quem que não quer? Exatamente. E até entender assim, quando a gente diz que vidas negras importam, mas todas as vidas importam, que vem da mesma ordem do tipo, todos somos todos iguais, é isso. Eu entendo que todas as vidas importam. Eu entendo que vidas brancas importam, que vidas amarelas, vermelhas, enfim, todas as cores importam. Mas eu entendo que, pensando em todo genocídio, violência, matança, extermínio que existe na em função da população negra, eu entendo que vidas negras importam nesse sentido. E eu entendo que vidas negras importam simbolicamente. Eu entendo que vidas negras importam porque precisam viver. Isso é garantir vida, né? Garantir possibilidade de existência. Simples assim, né? E aí, porque eu acho que é muito importante pensar o quão primitivo a gente ainda tá falando de um direito de existir, cara. É primitivo isso. É primitivo. A gente está falando que, porque é isso, cada lugar que a gente vai, a gente tem que afirmar. Sim, eu sou psicóloga. Vamos lá? Sim, sou eu mesmo. Aguentar olhar torto porque não acreditam que tu é psicóloga. É isso, né? E o que tu estava esperando encontrar aqui, que não eu? Entende? Então é isso, de poder pensar o quanto a gente está sempre numa posição de luta para existir, para ter família, para os filhos não morrerem. Cara, o Miguel tinha 5 anos. A minha sobrinha tem 5 anos. Entende? E a mãe dele estava trabalhando. Não tinha nada errado nesse contexto. E quando o João Pedro morreu, as pessoas ainda conseguiram, porque esse pacto da branquitude é tão eu quero ficar nesse lugar e não me desacomoda, que eu vou começar a jogar, entendeu? Um monte de informação. Mas será? Essa criança não deveria estar no trabalho da mãe? Tem questionamento de tudo que é lugar, porque a patroa não devia estar se responsabilizando pelo cuidado da criança. E aí o foco de novo vai cair na manutenção desse lugar. Né? Desse lugar de colonização. E culpabilizando a pessoa negra, né? Porque é em cima disso que se sustenta a colonização, né? Quanto que da incapacidade da pessoa negra, né? Isso. E o quanto a gente está falando sobre outra coisa, né? Do primitivo que é garantir uma existência. A gente está falando disso. Uma criança de 5 anos não pode existir. Como eu disse, em que mundo que se coloca uma criança de 5 anos num elevador? Em que mundo? E aí não rola nenhum tipo de reflexão. Nós vamos largar a criança lá. Então, quando a gente está falando, quando as pessoas vão falando que essa não é uma responsabilidade delas, né? Porque essa é uma pauta da população negra, porque esse é um problema da população negra, a gente está falando de desvalorização de vida, sim. E as pessoas estão já se posicionando, elas estão dizendo que elas não vão mudar e elas não vão se implicar. Porque, como eu falei, não me vem com esse argumento de que não sabe como fazer. E como é que tu aprende quando tu não sabe o que fazer? Tu vai estudar, imagino eu, né? População universitária, pelo menos é isso que ele faz. E aí, se tu estuda as coisas que estão no teu interesse, tu não tá estudando racismo porque não é do teu interesse. Eu não tenho a opção de não estudar ou de não pensar sobre isso, porque eu preciso garantir a minha existência. Então, é isso. É sobre desvalidação de vida. E aí tem dupla violência, né? É a violência do racismo, a violência da morte simbólica e física. E nós, numa posição de luta com as pessoas, para dizer, olha, por favor, compreende aquilo que eu estou dizendo. Porque aí, é tão forte essas questões, assim, são tão fortes que eu digo, eu acho que não teve uma pessoa negra que eu tenha conversado, e que não foram muitas, diga-se de passagem, e que não tenham sentido de uma maneira física também, esses últimos dias, desde a morte do João Pedro até essas outras mortes que vieram, e fora as que a gente não sabe, porque assim, é uma coisa de não conseguir dormir, de dor no estômago, de, enfim, vários sintomas que eu diria que a gente sente fisicamente mesmo, assim, a gente chora, e o choro é um choro físico, a gente cai a lágrima do nosso olho, porque a gente se entristece com isso, porque a gente está sentindo essas mortes desde sempre. Desde e a gente está falando isso desde sempre. E mortes que poderiam ser das nossos familiares, entende? A gente se vê. A gente se vê naquela mãe, a gente se vê naquela criança, a gente se vê. Que é isso que tu perguntou. Onde a gente estava, onde as pessoas estavam, quando elas tinham 5 anos? Elas não estavam num protesto.
Onde elas estavam quando elas tinham 9 anos? Elas não estavam chorando na frente de um auditório dizendo não matem meus pais. Não era isso. Exatamente. E aí, que garantia é? Porque desde pequeno, e perguntaram muito que idade falar sobre racismo com criança. Desde quando se constrói uma linguagem, gente. É construir linguagem, a criança vai saber falar, ela tem que conseguir entender das diferenças. E falar com a criança sobre questões de pessoas negras e pessoas brancas não é dizer para a criança branca, que eu acho que foi a pergunta, né? Se a gente precisa falar sobre a negritude para crianças brancas. Não é avisar que o coleguinha é negro. Não é isso. É poder, que nem eu falei, é a gente poder, que nem tu disse, né? Da questão das diferenças, a gente poder se entender enquanto diferenças, só que também compreender que a gente precisa naturalizar essas diferenças de uma maneira a... E aí sim a gente vai conseguir fazer um movimento antirracista, porque a gente vai saber quando que o coleguinha ali está sofrendo racismo, quando que um sistema é racista, por que a gente sabe disso? E é tão sutil, é um mecanismo, o racismo é um mecanismo tão sutil. E aí, que eles dizem que é velado, que o racismo é velado. O racismo não é velado, o racismo é sutil, quem, né? É um mecanismo muito sutil. É uma coisa que, assim, ó, a gente acha que pode ser qualquer coisa, a gente pode justificar com qualquer outra palavra, a gente pode dizer que é qualquer outra coisa, e aí, se a gente for pensar bem, sentar e pensar bem nas coisas, nos processos que acontecem, a gente vai chegar no mesmo resultado. Exatamente. E o quanto, a Cris lembrou do processo de desmentida, né, que é um conceito justamente falando sobre isso, assim, né, o quanto a gente não ouvi. O conceito de desmentida, né, que é justamente isso, a gente vai não considerar o que a pessoa está trazendo, né, e tem a ver, né, vamos pensar com o que a gente está falando hoje, tem a ver justamente com esse processo de apagamento, né, e aí a gente vai produzir, além da violência de eu ter que falar sobre isso, eu tenho que te convencer sobre isso, o quão violento é. Exatamente. E a gente pode fazer até um parênteses com situações de violência em relação à mulher, por exemplo. Né? A gente que eu acho que daí fica mais fácil para as pessoas entenderem um pouco a comparação. Porque a gente está sempre na construção de ficar, mas no meu corpo é meu corpo, blá, blá, blá. Meu corpo, minhas regras. Entende? Vamos ficar ouvindo 50 vezes o que tu fez, porque é o que acontece com o racismo. Né? Por que o cara foi morto? O mesmo mecanismo. Entende? E aí, porque isso é garantir justamente esse lugar de conforto. De que eu não vou desacomodar, tu que desacomode. E aí, usando o termo moderno, tu que lute mesmo. E eu não vou lutar contigo. Porque essa é a linguagem quando a gente diz somos todos iguais. Então a gente começa a desconstruir esse conceito. Nós não somos iguais. Nem de longe, nem muito menos de perto. Então, já que eu não sou igual, eu tenho que me colocar para o outro como alguém. É como a gente ir numa outra cidade que a gente não conhece, na casa de alguém que a gente não conhece. Eu não vou chegar metendo o pé na porta e dizendo como é que aquela pessoa tem que organizar sua casa. Eu chego como? Eu chego numa posição de observação de escuta, entendendo qual é a regra daquele rolê. Eu não chego dizendo que, comigo é assim, eu não mudo. Não é assim que a gente chega na casa das pessoas. Só que o que opera, né? Por que é uma questão que opera tão forte, assim, de eu ainda ter que dizer com tanta propriedade o que o outro tem que sentir, como que o outro tem que viver, como que o outro percebe o mundo, qual é o contexto do outro, e muito partindo dessa questão do universal, do quanto que é uma regra para todas as pessoas, e isso não existe, isso mata, isso fere, isso é violento, e a gente acaba deslegitimizando todas as pessoas que são diferentes de nós. E aí, assim, eu acho que é isso, assim, muito nesse sentido da gente poder se disponibilizar à escuta, assim, né? E quando se a gente tem, porque é isso, eu tenho até amigos negros. Teu amigo negro já falou sobre alguma questão de racismo contigo, que é branco ou branca? O teu ou tua amiga negra, tu já vivenciou alguma questão de racismo com a tua amiga negra? Tu já percebeu isso alguma vez? Então, assim, não é só dizer que eu tenho até amigos negros, porque isso não vai valer de nada se tu não perceber qual é o mundo desse amigo negro. O que ele vivencia. Se ele conseguisse um dia, porque assim, é isso, sabe? A gente tem se fortalecido muito, a população negra tem se fortalecido muito, porque ela tem se conectado com a população negra.
porque ela consegue achar um continente, um continente com a população negra, consegue chorar suas questões com a população negra, consegue dizer e sabe que não vai ser deslegitimizada, o seu discurso não vai ser invalidado. Por isso que a gente consegue conversar, por isso que a gente consegue chegar, tocar na ferida e dizer que eu sei o quanto dói. Exatamente. E não e isso é muito saudável pra gente, só que ao mesmo tempo a gente vai, porque a gente não convive só com pessoas negras, então a gente precisa também elaborar todo o racismo que a gente sofre e elaborar todas as violências que a gente sofre diárias, que às vezes são poucas, às vezes são muitas, só que a gente sofre. E isso não é viagem, não é coisa da minha cabeça, são coisas que a gente vê todos os dias. E a gente está dizendo que assim, e a gente não está dizendo que eu não quero mais conviver com pessoas diferentes de mim, porque senão eu vou ser igual a esse sujeito oculto, e não é essa a ideia. A ideia que é isso, é chamar para responsabilização, chamar para responsabilidade, se torna uma realidade. Exatamente. Bom, a gente não vai, né? Vamos encerrar, não é mesmo, Brasil? Não, então, a gente agradece muito a todo mundo que voltou, todo mundo que participou. Para a gente é extremamente importante, né? O diálogo ele é composto disso, né? Dessa pluriversalidade, né? E essa é a nossa ideia. A gente realmente vai encerrando por aqui porque a gente entende que existe um tempo de assimilação das coisas e ele é extremamente necessário. A gente não quer... A gente trouxe aqui palavras que movimentam, né? E a gente deseja que isso reverbere em vocês, né? E para isso a gente precisa dar o tempo de reverberar, né? Essas questões, assim, todas essas questões. E se informem, né? Quem é universitário, pô, privilegiadão, né? Quer ler sobre pessoas negras? Leia pessoas negras, pelo amor de Deus, né? Então, assim, leiam. Ler também não é saber, né, gente? Mas, assim, pelo menos aproxima, entende? E assim, quando uma pessoa negra apontar questões de racismo para vocês, pelo amor de Oxalá, não se defendam. Não rompam o pacto da branquitude. Não se defendam, não continuem compactuando com esse discurso colonizador. Compreendam a diferença. Compreendam que o outro não é um espelho. Então eu preciso chegar nesse território estrangeiro com respeito à história do outro. Não apaguem a existência do outro. Não deslegitimem a existência do outro. Então, por favor, pelo amor de Deus. Não, sério. Eu acho que esse é o processo, né, principal da descolonização, assim. A gente foi por muito tempo e ainda está nesse sistema de colonização, um sistema colonialista, e eu acho que a gente precisa compreender qual é a nossa história, e não é só, como a gente falou no começo, a nossa história não é uma só, e não é feita por uma pessoa só, por uma representação de pessoa só, e vamos descolonizar. Exatamente. E a gente conta com vocês por aí. Olha só. Participe você também. Vem descolonizar você também. Então, olha a leveza da Regina Duarte. A gente fala do assunto tudo bem. Coisa do palhaço, né? Então, semana que vem a gente vai estar de volta. Aí a gente vai falar sobre outras coisas, porque também isso é uma pauta, né? A gente não vai chamar pessoas negras para falar só sobre racismo, porque a gente também vive outras coisas, né? Então, semana que vem a gente volta com a Carol Damasio, que é uma psicóloga preta, maravilhosa. Que é isso, né, gente? A gente veio para escurecer a ideia, tá? Nada contra, a gente tem até amigos brancos, mas a gente veio para fortalecer, né? A voz, a nossa voz, a nossa história. A gente quer contar a nossa própria história para vocês. Sintam-se privilegiados. Fala, meus amores. A Shed fala, exatamente. Então, semana que vem a Carol, né? A gente vai fazer um revezamento aqui e tal, enfim. Mas a gente vai falar sobre amorosidade, já que semana que vem é o quê? Dia dos Namorados, a tia do capitalismo. Mas a gente vai falar de amor, entende? Fazendo sempre um recorte pro povo preto, porque a gente não tá aqui de bobeira. Mas a gente vai falar de amor. De novo, a gente agradece muito todos os elogios. Eu estou muito amado, gente. Maravilhosos vocês. A gente agradece muito.
E a gente não vai poder ficar aqui semana que vem, né? Então a gente vai, como eu falei, durante a semana a gente vai soltando é, spoilerzinhos, assim, né? Diquinhas, provocaçõezinhas. Sigam a Jéssica, né, também, e vamos, porque a Jéssica também super, né, tem muito o que dizer, como vocês puderam perceber, não é mesmo? E semana que vem a gente volta com uma outra preta que tem muito o que dizer também, e a gente espera vocês aqui. E a gente vai lembrando durante a semana disso. Só para também lembrar que a gente, acho que entre essa semana e semana que vem, a gente também vai divulgar alguns outros projetos. E a gente pede que vocês compartilhem e participem também dos nossos projetos. Acho que a ideia é potencializar e se juntar e pensar e problematizar a nossa vida, assim, né? Que é necessário. Isso. Também aconchegar, né? Acho que não só, mas aconchegar também. Claro, claro. A gente está falando muito sobre acreditar nesse movimento coletivo, mas um coletivo que movimente. E como a gente está numa pandemia, a gente vai movimentar tudo isso virtualmente, né? E a ideia é justamente para a galera, por exemplo, não negra, a gente vai criar um espaço mesmo, para a gente poder tirar essas dúvidas e poder pensar junto, refletir junto, mas de uma coisa mais intimista, não nós e 43 pessoas, uma coisa mais intimista, assim, para que vocês também possam falar sobre o efeito da colonização e falar sobre essas questões, né? E para a galera, para as mulheres negras, né, que a gente, obviamente, tem todo um amor especial, homens pretos nada contra, a gente fica junto, mas enquanto mulheres negras a gente precisa de se potencializar, precisa de lugares de descanso, e a gente também vai fazer um projeto em relação a isso. Sobre os nossos batons, meninas. O batom da Mary Kay. O batom da Mary Kay, gente. Agora eu me lembrei. Mary Kay. Meu é Avon. Peraí. Não é a Mary Kay. Não sei se vai fazer isso. Aqui, a gente tá muito bom. Bom, é isso. Foi um prazer imenso, né? Como eu falei, foi uma honra. A gente agradece. Indizível. A gente agradece a todo mundo que participou. A gente se sentiu super dialogando aí com vocês também. E obrigada, né? Gratidão mesmo. A gente considerou uma hora sagrada, assim, né? Então a gente agradece a todo mundo, a todas as falanges que nos guiaram também aqui. A gente espera mesmo que as nossas palavras elas tenham chego em vocês como um processo de cura mesmo, né? Porque a gente está falando sobre isso, né? Sobre curar uma violência. Então a gente espera que nossas palavras tenham chego, né? A gente tem isso, né? Nós somos muito graciazinhas, né? Fazendo piadinha e dando uma aliviada, mas a ideia é justamente trazer o assunto de uma forma não violenta, porque a nossa comunicação é uma comunicação não violenta. E nós é o quê? Povo preto. Então não tem comunicação violenta. Então, a ideia é justamente essa, né? Que as palavras mobilizem vocês, né? Que as palavras, de fato, façam vocês refletirem sobre o que a gente disse aqui, né? E a gente agradece, né? Porque, pô, domingão, né? Muito obrigada. Tem escolhido estar aqui com a gente e a gente está falando sobre isso, sobre o quanto só se compromete quem faz movimento. Não tem como eu me comprometer sentadinha no meu sofá, né? Então, eu preciso desacomodar, preciso me desconfortar desses lugares, né? E poder pensar como que eu vou desconstruir isso do meu lugar, né? E sempre respeitando os lugares, fala das pessoas, escutando as pessoas, escuta os amiguinhos, né? E não se defendam. Por favor, não se defendam, né? A ideia aqui é que a gente possa multiplicar, né? Então, é isso. A gente agradece a todos os nossos amigos que tiveram aí. A gente viu um monte de gente. É bem difícil, gente. Você sabe como a gente é, né? Não tem como a gente... Nosso combinado era, enquanto uma fala, a outra lê os comentários. E aí não deu. A gente é bem avessa. A gente é bem avessa a combinações, vocês sabem, né? A horário, a gente até conseguiu cumprir o horário. Mas o horário eu sempre fui. O horário, né, gente? Pô, sou eu, né? Respeita. Não tem como cumprir o horário, não. Mas eu lembro que tem o relógio. Eu lembro também. Então, tá quase acabando com o vídeo. A gente vai deixar essa aqui salva também. E a gente vai estar aí aberto para diálogos, né? Também, porque existimos fora da live, né? Temos live fora da live. E vamos seguir. Tá bom? Eu não tenho relógio, minhas comadres. Eu não tenho relógio. Vocês não conhecem, gente. Não preciso nem me explicar para vocês.
Mas Tá daí bom? eu lembro ela do horário. Ah, é por Gente, isso um que eu faço beijo. desculpa com a gente. Foi muito bom trocar com todos, assim, e todas. Acho que eu e a Cida, a gente sempre conversou muito sobre essas questões, sobre as nossas questões, né, porque nos atravessa de uma maneira, assim, né, que são nossas, e poder trazer, eu acho que isso para poder trazer para outras pessoas que também, acho que se ficaram, também estão com disponibilidade de ouvir e de poder receber todas essas informações, assim. Acho que a gente não chegou com tudo isso pronto, a gente precisou de uma trajetória, ainda precisa, né? Porque acho que vai ser é é algo constante, assim, não termina nunca, como eu disse, não começou agora e não vai terminar agora. Então tudo isso transforma muito, assim, né? E desde a roupa, desde a cor da roupa até questões internas, assim. Então, eu acho que é tudo muito junto, assim, né? Como a gente diz no Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, acho que essa é a fortaleza, essa é a potência e gratidão a todos e todas, aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais, aos nossos, às nossas, aos nossos orixás, enfim, a todas as entidades que também estiveram juntos e vão continuar juntos nos protegendo e nos abençoando com esse axé de fala e nos dizendo e nos guiando sempre, assim, né? Axé. Gente, é isso, tá? A gente tá aqui, assim, sabe, não conseguindo dar tchau, mas a gente tem que dar tchau, né? Porque é isso também, a vida também tem que ter um encerramento de ciclo, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Semana que vem a gente volta, o mesmo esquema, a gente vai jogar 2 horários lá pra vocês nos falarem. Eu acho que esse horário ficou super ok, pelo menos pra mim. Eu tô Pô, achando né? ótimo. Eu nem E tô aí, com gente. sono, gente, eu nem tô com sono. Olha, isso aí é um milagre também das artes. E é isso, tá bom? Eu vou deixar salvo essa parte também. E aí vocês vão acessando aí em doses homeopáticas. Tá bom? Beijo, fiquem bem, viu? Se cuidem, por favor. Beijo.